Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou realizar uma demonstração sobre comissões de vendedores. Desde o momento da definição de um percentual padrão de comissão no cadastro do vendedor até o momento do cálculo e pagamento de comissão para o vendedor. Lembrando que no nosso sistema, vendedor é quem atende o cliente, tá? A pessoa que leva a peça em consignação no nosso sistema é chamada de cliente consignatário, tá? Então, se na sua empresa você chama a pessoa que leva a peça em consignação de vendedor, não tem problema. Mas lembre-se que no nosso sistema, a pessoa que leva a peça em consignação é chamada de cliente consignatário. E vendedor no nosso sistema é a pessoa que atende o cliente, seja ele do varejo, atacado ou consignado. Esse vídeo é sobre comissão para vendedor. Se você precisa saber mais sobre comissão para consignatário, recomendo que assista o vídeo aqui nesse canal de demonstração sobre vendas de produto, tá? Toda vez que você lança uma venda no nosso sistema, você especifica quem é o vendedor. E o sistema, por padrão, já puxa a comissão do vendedor que está estabelecida no cadastro do vendedor. Lógico que se você for um usuário que tem permissão para alterar a comissão na venda, apesar do programa puxar a comissão padrão estabelecida no cadastro do vendedor, você pode estar alterando essa comissão antes de salvar a venda. Inclusive pode alterar depois, mas você tem que ter permissão para isso, tá? Então o primeiro passo, a primeira etapa que eu quero demonstrar é como estabelecer, como definir esse percentual de comissão padrão no cadastro do vendedor. Para isso a gente vai acessar o cadastro de vendedores. Então a gente vem em cadastros mais vendedores. A gente poderia também acessar os vendedores em cadastro pessoas, tá? Tudo isso tem vídeos nesse canal demonstrando tanto o cadastro de pessoas, que fala de cadastro de vendedor, quanto o cadastro aqui de vendedor, tá? Inclusive fala por que tem essas duas opções. Eu não vou entrar em detalhes nisso nesse vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui eu quero focar na parte de comissão do vendedor. Então a gente vem mais vendedores, o sistema já lista todos os vendedores que já estão cadastrados no sistema, tem 3 aqui, tá? Eu poderia cadastrar um novo, adicionar, colocar os dados do vendedor e na aba de dados do vendedor especificar se ele é o vendedor padrão. Ao informar que ele é o vendedor padrão, quando adicionar uma nova venda, o sistema já atribui essa nova venda para esse vendedor, tá? E só substitui se o cliente que for informado depois abaixo estiver na carteira de outro vendedor. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então eu posso estabelecer se ele é o padrão e definir uma comissão, ó, tá vendo? Posso definir uma comissão de 6%, de 3%, enfim, tá? Então toda vez que for incluir um vendedor, você vai estar podendo informar se ele é o vendedor padrão, vai poder informar a carteira de cliente dele e a comissão, que é o mais importante aqui nesse vídeo que a gente está demonstrando, tá? A comissão do vendedor, tá? Eu vou fechar, porque a gente já tem 3 vendedores cadastrados. Eu vou entrar aqui em alterar os dados do vendedor de código 5 para a gente estar vendo na aba dados do vendedor qual é a comissão dele. E a comissão dele está definida como 5%, tá? E eu vou deixar. Ele não é o vendedor padrão e o cliente exemplo de código 4 está na carteira dele, tá vendo? Então a comissão de 5%. E ele tem o cliente exemplo na carteira dele, tá? Vou deixar 5% mesmo, vou fechar. Vamos no próximo vendedor, alterar dados do vendedor. 6% de comissão. Vou deixar 6%, tá? E no vendedor de código 7, dados do vendedor 0%, tá? Eu queria entrar para estar mostrando, porque eu vou estar usando esses 3 vendedores aqui para os nossos exemplos, tá? O vendedor de código 5, que tem uma comissão de 5%. O vendedor de código 6, que tem uma comissão de 6%, e o vendedor de código 7, que tem uma comissão 0%, ou seja, ele não tem comissão nas vendas, tá? Bom, uma vez definido a comissão no cadastro do vendedor, eu vou estar lançando vendas. Então, vem movimentações, vendas de produto. Tem um vídeo nesse canal demonstrando vendas de produto, tá? Então não vou entrar em detalhes, eu vou focar na parte de comissão de vendedor. Vendas de produto. Tem aqui já uma série de vendas lançadas. E aqui tem 3 colunas que serão bem úteis nesse vídeo de demonstração. A coluna vendedor, que indica qual foi o vendedor que realizou essa venda, que atendeu o cliente nessa venda. No caso aqui, todas as vendas estão com vendedor de código 6.
Qual é a comissão que o vendedor teve nessas vendas? Está tudo zero. E a outra coluna é se foi gerado comissão para o vendedor ou não. Não foi gerado comissão, até porque ele nem tem direito à comissão, tá 0%, tá? Eu vou lançar novas vendas para estar demonstrando como especificar e entrando em mais detalhes. Então vamos lá, adicionar, nova venda, a data, a hora da venda, quem é o cliente, tá? Cliente, vou pegar esse cliente exemplo. Quando eu peguei cliente exemplo aqui, ó, o sistema já pegou o vendedor exemplo 5, por quê? Porque lá na carteira do vendedor exemplo tem o cliente exemplo, tá? Eu poderia mudar o vendedor. Posso colocar aqui, por exemplo, vendedor 7, tá? Vendedor 6, não tem problema. Vendedor 5, tá? Mas, às vezes, se na sua empresa é respeitada sempre o que está definido na carteira de cliente, você não vai estar alterando, tá? Lembrando que eu estou acessando o sistema com o usuário administrador e tenho permissão para alterar o que eu quiser. Bom, vou pegar aqui o vendedor de código 5, tá? E vou começar a informar os itens da venda. Então vou lá, primeiro produto que eu quero vender para o cliente exemplo, e quem está atendendo o cliente exemplo nessa venda é o vendedor de código 5, que é chamado no nosso sistema de vendedor exemplo, tá? Então vou digitar aqui produto de código 1, que é esse brinco, quantidade 1, e aqui ó, tem uma coluninha comissão vendedor. Tá vendo que o sistema já detectou que esse vendedor tem 5% de comissão. E de onde ele tirou isso? Ele tirou lá do cadastro de vendedor que eu mostrei quase agora. Como lá no cadastro do vendedor exemplo de código 5 eu defini que ele tem 5% de comissão, o sistema já pegou aqui. Como eu estou conectado com o usuário administrador, que tem acesso para fazer o que quiser no sistema, eu consigo mudar para 7, para 2, deixar 0, tá? Eu vou deixar 5 mesmo. E vou informar outro produto. Agora um colar, e ele pegou também comissão de 5%, tá tudo certo, tá? Eu posso colocar comissão de vendedor diferente para cada um dos itens. Mas nesse caso eu quero deixar 5, que é o que foi estabelecido lá no cadastro do vendedor. Tá? Então o que é importante aqui? É mostrar que você não vai ter o trabalho de ficar toda hora alterando comissão do vendedor, porque você já deixou configurado lá no cadastro dele. Tá? Inclusive, o normal é que o usuário que esteja lançando vendas, se não é o próprio dono da empresa, o sócio administrador, ele não tem permissão de alterar essa comissão. Então ele não vai conseguir alterar aquilo que foi definido, tá bom? Eu estou conseguindo porque eu sou o usuário administrador. Bom, então total bruto R$ 188, não teve desconto, tá? Essa comissão de cliente aqui eu vou zerar porque não tenho caso, eu vou até mudar aqui para varejo, ó. É que eu acabei pegando um cliente consignatário, vou deixar varejo, então R$ 188, tá? Não teve desconto, não tem comissão para cliente, que não tem nada a ver com comissão de vendedor, tá? Tem vídeos nesse canal falando sobre comissão de cliente, que é para o cliente consignatário, tá? A gente está falando aqui, ó, de comissão para vendedor, tá? Então, R$ 188, não teve desconto, não tem comissão imediata para cliente. O cliente, no caso exemplo, tem que pagar R$ 188 para a empresa. E o vendedor exemplo de código 5 está obtendo 5% de comissão sobre essa venda, tá? Eu vou salvar essa venda para estar mostrando, tá? Vou salvar. Tá lançada a venda aqui. O próximo passo seria informar o financeiro dessa venda. Eu vou estar informando. Vou falar que o cliente pagou hoje, tá? Em dinheiro, ou seja, ele pagou à vista os R$ 188. Não vou entrar em detalhes aqui porque tem vídeos nesse canal falando sobre essa tela de informação de financeiro da venda, tá? Vou salvar. E tá feita a venda. E aqui ó, a gente pode ver que quem foi o vendedor que atendeu o cliente nessa venda foi o vendedor de código 5. Ele tem 5% de comissão e a comissão ainda não foi gerada, tá? Isso é importante, a comissão ainda não foi gerada. Porque é o seguinte, as empresas pagam comissão para o vendedor periodicamente. Pode ser semanalmente, quinzenalmente, mensalmente ou no dia do pagamento, porque normalmente o vendedor é um funcionário, tá? Então, eu vou fazendo venda. A preocupação aqui do usuário que lança venda é simplesmente lançar a venda. Vai chegar um momento que o responsável por esse setor de comissão, às vezes a sua empresa tem uma pessoa só que cuida de tudo, então essa pessoa, em tempo, vai chegar aqui no sistema,
vai pegar as vendas e vai gerar a comissão. Eu não vou fazer isso ainda, porque eu vou lançar mais algumas vendas. Então, vou fazer mais uma venda, adicionar. Agora eu vou colocar aqui o cliente, pegar outro cliente aqui de código 10. Ele já pegou o vendedor de código 6, porque está na carteira desse cliente, tá? E vou informar que eu quero vender 2 desse, tá? Dois brincos, tá? E o sistema já detectou comissão de 6%, porque lá no cadastro de vendedor de código 6, lembra? A gente informou uma comissão padrão de 6%. Vou informar aqui outro produto, tá? Quantidade 1 e comissão 6%. Aqui eu vou deixar o valor total 287, não teve desconto e comissão de vendedor de 6%. Reparem que a comissão do vendedor, ela não mexe no valor líquido da venda. Por quê? Porque a comissão do vendedor vai ser paga, gerada, calculada e paga posteriormente. Ao contrário de um desconto que é, por exemplo, se eu der um desconto aqui de R$7, ele já mexe no valor líquido da venda, tá? Comissão do vendedor vai ser gerada posteriormente. Então, 287 menos um desconto de R$7, R$280 o cliente de código 10 tem que pagar por essa venda. Eu vou salvar e abrir financeiro. Falar que pagou à vista também, dinheiro, tá? Para adiantar aqui, salvo. E a gente tem mais uma venda, agora para outro vendedor, com uma comissão de 6% e a comissão não foi gerada também, tá? Vou lançar mais uma venda para outro cliente agora, tá? E vou colocar o vendedor 7 aqui, ó. Vendedor 7. E vou colocar aqui, vender um brinco desse e 2 colares. Tá vendo que a comissão agora veio 0? Porque lá no cadastro do vendedor de código 7, a comissão dele é 0. Então, às vezes, na sua empresa tem algum vendedor, às vezes é o próprio dono, um dos sócios ou o gerente, e ele não tem comissão nas vendas, tá? Então, você pode atribuir comissão 0 lá no cadastro de vendedor dele e o sistema já pega aqui na venda 0% de comissão, tá? Então, R$188, não teve desconto, não tem comissão de cliente imediato, mas tem comissão do vendedor que está 0. Se eu quisesse alterar, vou dar 2, vou dar 5, poderia, tá? Porque eu estou com um usuário que tem permissão para isso, tá? Mas eu vou deixar 0 mesmo. Vou salvar, especificar o financeiro e pronto. A gente tem 3 vendas lançadas, né? Para clientes diferentes, vendedores diferentes e com comissões diferentes, tá? Vai chegar no dia a dia, sua empresa vai ficar lançando venda diariamente, vai chegar um momento daquele dia de acerto de comissão com o vendedor. Pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, tá? A sua empresa que define a política aí de pagamento, da data de pagamento. Então vamos imaginar que no nosso caso aqui de exemplo é agora. Eu preciso pedir para o programa gerar para mim todas as comissões. E eu não quero ter trabalho nenhum. Só quero ter o trabalho de clicar e falar, programa, se vira, tá? O que eu vou pedir para o programa aqui na tela de vendas mesmo? Então, vou fechar aqui para mostrar de novo. Então, vou fechar tudo. Então, movimentações, vendas de produto. O responsável por geração, cálculo e pagamento de comissão vai entrar nessa tela. Ele vai pedir para o programa gerar as comissões para os vendedores, né, dessas vendas. Somente, lógico, para as vendas que necessita que a comissão seja gerada, né? Por exemplo, se eu marcar essas duas vendas aqui, ó, vou marcar essas duas vendas. Eu venho aqui em comissões, para vendedor, gerar, tá? Esse é o caminho. Comissão para vendedor. Vai ter um vídeo falando de comissão para cliente indicador. Esse vídeo é falando de comissão para vendedor. O sistema vai me falar, olha, não há comissão a ser gerada para venda 69. É verdade, a comissão é 0. Tá? Então, para ficar evitando esse tipo de mensagem, eu vou ignorar esse tipo de venda, né? Então, eu selecionaria somente as vendas que a comissão é maior que 0. Né? Eu só vou marcar as vendas que tem comissão maior que 0. Mas vamos pensar aqui. Imagina um cenário da sua empresa que tem lá dezenas, centenas de vendas diárias. Você sair aqui olhando e marcando quem tem comissão maior que 0 e que a comissão não foi gerada ainda. É chato. Mas você não vai precisar fazer isso. Você vem aqui em cima e pede para o programa o seguinte. Eu quero somente as vendas que a comissão do vendedor é maior que 0. Tá? E
que gerou comissão vendedor. Não. O que eu estou falando com essa condição? Tem um vídeo de demonstração nesse canal sobre essa ferramenta de busca avançada, tá? Então não vou entrar em detalhes aqui, mas recomendo que você assista, que você vai entender e é muito simples, tá? O que eu estou pedindo para o programa através desse filtro, dessa busca? Eu estou pedindo o seguinte: sistema, só mostra para mim as vendas que a comissão do vendedor é maior que zero e que a comissão do vendedor não tenha sido gerada ainda, tá? E clique em filtrar. Aí o sistema só vai mostrar para mim as vendas que eu quero. Então vamos imaginar que o sistema tenha listado aqui 55 vendas. Depois, ao invés de vir marcando uma a uma, 55 vendas, eu pego um atalho aqui mais, marcar, e marco todas de uma vez. Tá? Então é uma maneira muito simples de você pedir para o programa listar somente as vendas que você precisa. Claro que você poderia comentar e se perguntar: olha, eu tenho que criar essas duas condições sempre? Toda vez que eu for gerar comissão, eu tenho que criar essas condições? Não, você pode vir aqui, tá? E salvar isso. Então eu posso vir aqui, tá? Criar um novo grupo de filtros, tá? E criar um nome aqui, tá? Vou deixar um nome aqui. Comissão, busca para comissão vendedor, tá? Busca para geração de comissão vendedor, tá? Vou salvar, tá bom? Opa, venho no filtro padrão, tá? Vou fazer melhor aqui, tá? Eu vou vir aqui nesse cara e vou excluir, que eu acabei fazendo errado aqui. Vou excluir esse cara. Aqui eu vou alterar, tá? Eu vou alterar o nome do grupo selecionado para de vendedor, tá? Então esse é o meu filtro de busca para geração de comissão de vendedor. Eu vou salvar, tá? Vou salvar. Eu vou criar um novo grupo, tá? Vou chamar de padrão ou limpo, tá? Vazio. Posso chamar, vou deixar assim, vazio, tá? E vou salvar, tá? Bom, o que eu quero mostrar? Eu vou fechar resumindo, tá? Vem vendas de produto. Ele já trouxe pra gente esse filtro aqui, porque tá marcado como padrão. Eu posso definir esse cara como padrão, salvar filtros. Vou fechar aqui. Então vamos lá. Eu venho em vendas de produto, o sistema abre a tela de venda listando todas as vendas, porque não tem nenhum filtro de busca. Aí a pessoa que é responsável por geração de comissão de vendedor vem aqui e fala: eu quero o filtro, né, os filtros de busca para geração de comissão. Filtrar, aí ele já buscou. Eu não precisei ter aquele trabalho de ter que criar de novo essas duas condições, tá? Eu não vou mais aprofundar sobre filtro, essa ferramenta de busca avançada, porque tem um vídeo de demonstração neste canal, tá? O que eu queria dizer e mostrar é que você não vai precisar ficar criando toda vez essas duas condições. Você pode criar, deixar salva, armazenada, e aí toda vez que você abrir a tela de vendas, você pode selecionar essa busca, clicando no filtrar e aplicar ela, tá? Então, uma vez selecionada, né, o sistema listando as vendas que você precisa, que são as vendas que têm a comissão maior que zero e que ainda não tenha sido gerado comissão, você vem em marcar, marca todas. Você poderia marcar também com o mouse, tá? Mas tem esse atalho aqui, marcar. Depois vem em comissões, na setinha para vendedor. E gerar, tá? Então o caminho é comissões para vendedor gerar. Quando eu clico, o sistema já abre uma tela. Ele já fez o cálculo para a gente, eu não vou me preocupar. Ele já calculou que na venda de código 73 o vendedor vai ter 16,80, tá? De direito para receber de comissão. E na venda 72 o vendedor vai ter uma comissão de 9,40. Tá? Então ele já calculou. A gente pode mostrar aqui, ó, para tirar a teima, tá? Então venda 73, 16,80. Vamos ver se é verdade? Na venda 73, R$ 280, tá? Vou abrir a calculadora aqui. Então, diminuir um pouquinho aqui, tá?
Então a gente tem uma venda de R$ 280 e uma comissão para o vendedor de 6, né? 16,80. Tá vendo? Então, o valor, né? Vezes o percentual de comissão do vendedor, 16,80. Então, o programa calcula. Eu só estou querendo mostrar que ele faz o cálculo corretamente. Então, o trabalho que você vai ter é comissões para vendedor gerar. Ele já calculou e eu vou confirmar. Tá? Então, essa é a tela que o sistema mostra para você dar uma olhada e confirma. Salvo. E o sistema já agora já marcou que foi gerado, tá? A comissão aqui para o vendedor, tá? Tanto é que se eu filtrar aqui, ó, ele já não mostra mais aquelas duas vendas. Por quê? Porque as duas vendas já não, né? Já não tem mais nenhuma venda que satisfaça essa busca. Tem alguma venda que a comissão do vendedor é maior que zero e que não tenha gerado ainda comissão? Não tem mais, porque aquelas duas já geraram. Tanto é que eu posso vir aqui, ó, e falar sim, que já gerou comissão. Filtrar. Ele vai mostrar as duas vendas, ó, só que agora elas estão marcadas que gerou comissão, tá? Então vou vir aqui no filtro normal, vazio, filtrar. Listei todas as vendas, tá? Aqui tá fácil de acompanhar, né? Então, ó, aquelas duas vendas que não tinha comissão gerada ainda já gerou comissão. Se eu quisesse marcar de novo, vir aqui em comissão, vendedor gerar, o sistema vai me avisar. Ele não deixa gerar de novo. Ele está falando, já foi gerado comissão para venda 73. Tá? Ele não deixa você gerar de novo. Vamos imaginar que você tenha gerado errado. Que você comente, olha, eu gerei errado. Eu tenho que voltar, eu tenho que estornar e gerar corretamente. Porque essa venda aqui não era 6% não. Era só 4%. O que você pode fazer? Você clica, marca somente a venda que você quer estornar, vem na comissão para vendedor estornar. Tá? Estornar, o sistema vai, se eu salvar aqui, ó, tá? Ele vai estornar essa comissão, tá? Aí depois, quando ele estornar a comissão, ele vai desmarcar, não vai estar mais gerado e você pode mudar a comissão e gerar de novo. Tá? E toda vez que for gerada a comissão errada, você pode optar por vir em comissão para vendedor, estornar. Eu vou fazer aqui, estornar, vou salvar, tá? Esse estorno. Lembrando que é o seguinte, se você está estornando é porque você nem pagou para o vendedor ainda, né? Se você já pagou para o vendedor e está estornando, você tem que pegar esse valor de volta com o vendedor. Daqui a pouco a gente vai chegar no momento que você vai estar pagando. A gente só está gerando a comissão para a gente saber quanto que a gente tem que pagar, tá? Então eu vou clicar aqui, comissões, para vendedor, estornar, salvar. E agora ele voltou, ó. Voltou a ficar, né, informando que não gerou comissão ainda. E ele lá no extrato, né, no controle que a gente vai chegar já já para ver o que a gente tem que pagar, vai ter um registro de um estorno lá. Já já eu vou mostrar. Bom, mas deixa eu marcar e deixar gerado, tá? Comissão, gerar e salvar. Tá? Então a gente gerou a comissão. Essa venda não gerou comissão porque a gente deixou 0% de comissão para esse vendedor. E a gente fez isso de propósito para estar mostrando, tá? Bom, então a gente lançou as vendas ao longo do tempo, chegou o momento, a data de acerto, a data de pagamento de comissão para o vendedor. A primeira etapa é o quê? A gente veio aqui, comissão, e gerou a comissão para o vendedor. Agora a gente vai lá, através do sistema, no menu comissões, tá vendo aqui? Lançamentos em contas, para a gente, através do sistema, verificar o que a gente tem que pagar, tá? Então venho aqui, no tipo eu deixo vendedor, porque esse vídeo é sobre comissão de vendedor, e informo o vendedor que eu quero analisar. Vendedor de código 5 e filtrar. E o sistema já mostra aqui, tá? Saldo anterior 0, tá? Aqui tem o período, tá? Deixa eu falar do período que é muito importante. A gente está no mês 2, tá? Então, se você estiver fazendo o acerto que é em 2 meses, aí é legal tá colocando aqui, 1º/1 até a data que você quer, tá? Filtrar, tá? Nesse caso vai dar na mesma, porque a comissão que tem foi gerada no dia 17. Então, o sistema já está mostrando que ele tem 9,40, tá vendo? 9,40 referente a uma venda de código 72. Esse é um extrato bem simples, né? Isso aqui é como se fosse aquele caderno
Vamos imaginar que não existisse software. Seria o seu caderno no qual você vai marcando tudo que ele tem a ver de comissão. Aí chega uma data que você vai pagar. Aqui é um extrato bem simples. Eu vou fazer mais uma venda para esse vendedor exemplo de código 5, tá? Uma venda no qual o vendedor é o código 5 para estar mostrando que aparecerá mais um registro aqui. Vou lá rapidinho, vendas de produto, adicionar, colocar o cliente de código 4, já pegou o vendedor de código 5, produto 1, mais uma venda aqui, tá? Eu vou deixar aqui varejo e vou salvar, tá? Opa, especificar o financeiro, tá? E salvei a venda. E já vou gerar comissão aqui, tá? Como eu já mostrei a questão de busca, tá? Eu não preciso fazer isso, porque eu sei que eu quero gerar comissão só para essa venda aqui. Então marco ela, comissão, gerar, tá? Sim. E gerei também. Agora, se eu for lá no extrato e filtrar, tem mais um registro, mais uma venda no valor de R$ 4,95. Quanto que eu tenho que pagar se eu fosse pagar agora? R$ 4,35. Seria o valor que eu deveria pagar para ele. Então, esse aqui é como se fosse realmente um caderno. Cada linha aqui vai mostrando o histórico, né? Que ele, nessa data aqui ele teve 9,40, referente à venda 72. Depois ele teve mais 4,95, referente à venda 75. E no final o sistema dá o valor. Então, se eu fosse pagar agora a comissão para o vendedor exemplo, eu deveria pagar R$ 4,35, tá? Pode acontecer de ser necessário fazer lançamento de adiantamento, né? Então o vendedor chegou, o vendedor às vezes é um funcionário da empresa, ele chegou e falou assim: tem como vocês adiantarem R$ 100 para mim? E a empresa vai lá e adianta, dá R$ 100 para ele, tá? E aí esses R$ 100 vai ser retirado desse valor. Então, por exemplo, se ele tivesse pego R$ 100 que ele pegou adiantamento menos 14,35, ele estaria ainda devendo, né? Ou seja, a empresa não precisaria pagar nada, porque aquele adiantamento que foi dado de R$ 100 ainda nem cobriu, tá? Eu vou fazer aqui um adiantamento só para mostrar, tá? Que eu acho importante estar mostrando isso que pode acontecer. Se na sua empresa não acontece, não tem problema. Você vai ignorar essa parte, mas as empresas que trabalham com vendedor, funcionário, acontece de dar um adiantamento, tá? Então vou estar mostrando isso na prática. Bom, eu posso então vir aqui diretamente nessa tela adicionar um lançamento, tá? Para quem que é? Para o vendedor exemplo, referente ao que é? No histórico. Não tem nem histórico cadastrado, ó. Onde eu cadastro o histórico? Vou fechar. Aqui mesmo no menu comissões, históricos para lançamentos. Clico aqui. Tem dois históricos cadastrados, que um é para crédito gerado por comissão e débito gerado por estorno. Esses dois aqui são fixos e o programa já usa. Eu quero criar um novo. Adicionar um histórico novo. Eu vou chamar de lançamento, tá? E vou falar que é um lançamento do tipo débito, tá bom? Tá? Por quê? Porque retira da conta do extrato do vendedor, tá? E aqui eu já posso informar, tá? Configurações referente ao lançamento dessa despesa, porque é o seguinte: se o vendedor pedir um adiantamento para a empresa de R$ 50, de R$ 100, e a empresa dá esse valor para o vendedor, a empresa tira esse valor do cofre, da gaveta, de alguma conta. Se a empresa está tirando esse valor de algum lugar, ela tem que lançar essa despesa no financeiro, tá? Então já vou colocar esses dados aqui, tá? Centro de custo-lucro, eu vou colocar aqui funcionário, tá? Eu acho que tem aqui salário funcionário. Eu vou jogar como salário de funcionário, mas aí você pode criar, tá? O tipo de despesa que ficar melhor para sua empresa, tá? Tem vídeo nesse canal falando de centro de custo-lucro, forma de pagamento, de conta, tudo isso informações do financeiro. Então não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, tá? Então estou falando que esse gasto é com salário de funcionário, a forma de pagamento vai ser em dinheiro e de que conta vai sair? Vai sair normalmente da conta cofre. Isso daqui são informações padrões, tipo, por padrão, o tipo de despesa vai ser salário com funcionário, a forma de pagamento vai ser dinheiro e a conta cofre. Mas lá no momento do lançamento da despesa, que eu vou estar mostrando já já, eu posso alterar, tá? Adiantamento de salário, tá? Vou salvar. Poderia ser também adiantamento de comissão, tá?
e o tipo de despesa ser adiantamento de comissão, tá? Vou salvar. Então salvamos aqui o adiantamento. Lá vou voltar aqui em lançamentos em contas, adicionar um lançamento em conta, porque eu quero registrar que eu fiz um adiantamento para ele, vou adicionar, tá? Para quem que é o adiantamento? Para o vendedor exemplo, histórico. Agora eu vou informar, adiantamento, antes eu nem tinha. Observação, adiantamento, tá? Comissão, tá? A data que está sendo feito esse adiantamento e o valor. Eu vou colocar aqui um valor de R$10, tá? Aqui, ó, eu tenho a opção só de salvar. Se eu salvar só esse lançamento, eu não vou lançar a despesa no financeiro. Porque isso daqui é só o meu controle, o meu extrato de comissão do vendedor. Não é o controle financeiro. Mas se eu estou dando R$10 para o vendedor, eu estou tirando esse R$10 de algum lugar. Então eu já quero salvar esse histórico aqui, esse registro no lançamento, no extrato do vendedor, e já quero especificar a despesa no financeiro. Então vou salvar e vou lançar a despesa. Tá? Ele já abre a tela de despesa, tá? E eu vou informar aqui os dados da despesa, só que é o seguinte, já está tudo informado, porque ele já pegou aqueles dados que eu deixei configurados lá no tipo, né, do histórico de lançamento. Tá? Quando eu cadastrei o histórico lá, o tipo de histórico adiantamento, ele já pegou as informações aqui, tá? Se eu precisasse mudar, nesse caso não está saindo do cofre, eu posso mudar a conta. Tá? Nesse caso não é em dinheiro, eu posso mudar a forma de pagamento. Mas eu vou deixar assim e vou salvar. E aí o sistema já registrou aqui, ó. Esse vendedor, exemplo 5, ele obteve o direito a 9,40 referente à venda 72. Depois obteve um direito de 4,95 referente à venda 75. Só que depois foi retirado um valor dele, ó, porque a empresa deu R$10 para ele de adiantamento. 14,35 menos 10 de adiantamento. Quanto que a empresa tem que pagar para ele de comissão? 4,35. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um pagamento de comissão. Vou adicionar. Só que o histórico, ó, eu não tenho histórico de pagamento. Então eu vou criar. Tá? Lembrando que uma vez criado esse histórico, ele fica acessível para sempre depois. Tanto é que se eu fosse lançar outro adiantamento, ele está aqui. Eu não precisaria cadastrar. Tá? Eu quero mostrar mesmo. Eu estou fazendo assim do zero para mostrar detalhadamente. Então, históricos, adicionar e vou colocar agora pagamento. Tá? Pagamento de comissão é do tipo débito também. E aqui no centro custo-lucro eu vou colocar também funcionários. Aqui seria legal, tá mais dividido, bonitinho, né? Comissões, adiantamento de comissão. No meu caso eu vou jogar aqui salário para funcionário, forma de pagamento eu vou falar que é dinheiro mesmo. E a conta cofre também. E aqui é pagamento de comissão, tá? Vou salvar. Tá aqui, pagamento de comissão, tá? E lá no lançamento em conta eu preciso pagar R$4,35. Adicionar pagamento de comissão, né? R$4,35. Eu posso informar um valor maior? Pode. Pode informar um valor maior, tá? E aí ele vai ficar com esse valor aí, né? Se você está pagando a mais, você vai ficar com um valor em a ver com esse vendedor, tá? Assim como quando eu fiz o adiantamento, né? Quando eu fiz o adiantamento eu tirei, mas se eu tivesse feito um adiantamento de R$20, a empresa ia ficar com o valor em a ver com o vendedor, e não o contrário, né? Tá? Então vou deixar R$4,35. Quero lançar a despesa, porque se eu estou pagando esse valor de R$4,35, eu estou tirando esse valor de algum lugar, provavelmente do cofre ou da gaveta, de alguma conta. Vou salvar e lançar o financeiro, já está tudo informado aqui, eu só tenho o trabalho de salvar. Tá? E agora, zero, fechou. Esse vendedor aqui não tem mais nada em a ver com a empresa referente à comissão, né? E nem a empresa tem algo em a ver com o vendedor, tá? Lógico que eu fiz tudo aqui na mesma data, mas essas coisas não acontecerão na mesma data na empresa, né? O adiantamento aconteceu lá no dia 5 e o acerto foi no dia 20, tá? Tranquilo? Que eu mostrei aqui tudo na mesma data, mas com a intenção de demonstrar, tá bom? Então, a qualquer momento, a empresa pode lançar adiantamento, né? Pode até lançar um pagamento de comissão que já seria um adiantamento, né? O vendedor já pediu e a empresa, tá R$200 aí de adiantamento, tá?
Então, esse aqui seria o local onde a empresa vai estar vendo, tá? Como que está a situação de comissão de um determinado vendedor, tá? São lançamentos em contas do vendedor, tá? Tranquilo? Bom, a gente fez isso com o vendedor 5, né? Mas tem o vendedor 6 também. Vendedor 6, filtrar, ele tem um valor de 16,80. Tá vendo que o estorno apareceu aqui, ó? No dia 17 foi gerado 16,80 referente à venda 73. Depois foi feito um estorno de 16,80 e depois foi gerado de novo 16,80. Então o estorno cai aqui como um valor de débito. Tá vendo? Lembra que eu fiz o estorno até de propósito para mostrar. Então 16,80 tem que ser pago, adicionar, pagamento de comissão, pagamento, né? E o valor de 16,80. Salvo, quero lançar despesa, porque se eu estou pagando, se eu estou dando 16,80 para o vendedor, eu estou tirando de algum lugar. Pago e lança a despesa. Se a sua empresa não controla financeiro através do nosso sistema, você pode clicar somente em salvar. Ó. Salvar. Ele não lançou a despesa no financeiro. Tá vendo aqui o código da despesa? Não tem. Tá? Então, se sua empresa não controla o financeiro através do nosso sistema, você pode optar por simplesmente salvar aqui no controle da conta do vendedor. Mas, no meu caso, eu controlo. Então, eu clico aqui, mais. Como eu não lancei naquele momento, eu posso vir no mais e lançar despesa, que é um atalho também para fazer isso. Salve, está lançado. Tá bom? Então, basicamente é isso. A gente veio no cadastro do vendedor, definimos o percentual de comissão. Depois, a cada venda que vai sendo lançada, a gente foi informando a comissão na venda. Né? A gente informa a comissão aqui do vendedor, item a item ou aqui embaixo geral, e vai salvando as vendas. Depois de um momento, a gente vem aqui no sistema e pede para o sistema mostrar todas as vendas que tem comissão maior que zero e que não tenha sido gerada ainda a comissão de vendedor, filtrar. O sistema... não aqui, né? Que não tenha sido gerado, tá? O sistema vai mostrar as vendas, nesse caso não tem nenhuma. Por quê? Porque a gente já gerou para todas, né? Tá? E no caso seu aí, periodicamente vai estar mostrando, você vem marcar, marca todas e depois vem gerar comissão para os vendedores, tá? Nesse nosso caso não tem nenhuma venda mais para ser gerado comissão, porque está tudo gerado, tá? Todas as vendas aqui que não geraram comissão, a comissão é 0%, então não tem por que ter geração de comissão, tá bom? Bom, basicamente é isso. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo notificações sobre novos vídeos. Obrigado e até o próximo. Atenção! Nosso software, obviamente, assim como qualquer outro, não exime sua empresa de suas obrigações fiscais e tributárias, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Mantenha-se permanentemente atualizado sobre as obrigações fiscais e tributárias da sua empresa por meio de um especialista, por exemplo, o seu contador. Se sua empresa deseja emitir documentos fiscais através do nosso software, por favor, entre em contato conosco que iremos esclarecer dúvidas, prestar mais informações e auxiliar nas configurações necessárias. Assista também os vídeos neste canal relacionados à configuração e emissão de documentos fiscais.